Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer enorme estar com vocês. Eu gosto muito dessa sala. Vocês alegram o meu dia. Vamos lá, galerinha. Vamos abrir lá na página, se não me falha a memória, é 34. 37, professora. 37? Já? Nós já falou sobre a Revolução de Avis. Já coloquei A gente já colocou o vídeo aqui, eu grifei a página 37, ó. Ótimo, melhor ainda. Então tá ótimo. Então vamos lá. Vamos falar hoje, eu quero que o Vinícius leia esse parágrafo que ele grifou, que vai falar da importância do Dom Henrique para desenvolvimento das grandes navegações, o quanto ele ajudou. E vai falar um pouquinho da escola de Sagres, que depois a tia Tânia vai colocar um videozinho de 3 minutinhos para reforçar o que ele vai ler. Pode começar. Professor, tem uma pergunta. Sim. Eles não cultivavam tomates lá na Europa? Não sei disso. Professora, é Dom João I ou Dom Henrique? Essa pergunta eu não sei. Onde você viu essa pergunta, Otávio? Por causa que eu estava passando as páginas, eu vi um tomate. Eu pensei, acho que indica alguma especiaria. Não, eu não sei dizer. Eu não sei dizer sobre isso. Na página 51. Quando a gente chegar aí, a gente reforça a sua pergunta, tá? A gente pesquisa. A senhora falou Dom Henrique, sobre essas navegações, é Dom João I ou Dom Henrique? Não, aqui na página 37, vai falar do Dom Henrique, que é filho do Dom João, que vai dar muita ênfase aos estudos sobre aparelhos náuticos e cartografia para a melhoria das grandes navegações. Então, eu quero que você leia na página 37, Vinícius. O primeiro parágrafo. Você me mostrou aí, já está até sublinhado. Pode ler, eu vou colocar o livro. Especialistas em navegações foram contratados, assim como os construtores de navios genoveses. Grupos de pesquisas cartográficas foram formados. Estaleiros foram construídos, tudo visando a nova opção econômica. A própria família real, o rei e os seus filhos, encabeçou o processo. Entre eles destaca-se o infante Dom Henrique, terceiro filho de Dom João de Avis, como o grande propulsor da exploração do Atlântico. Conhecido na história como navegador, embora não tivesse participado pessoalmente de nenhuma viagem marítima. Foi o mentor de que ficou conhecido como a Escola de Sagres, não sendo propriamente uma instituição de ensino. A Escola de Sagres era muito mais um conjunto de estudos, ideias e tendências sobre a arte de navegar, que agrupava técnicos e pesquisadores na cidade de Sagres, ao sul do país, todos focados na solução dos problemas de navegação que se apresentavam diante do desafio de navegar em mar aberto. A tia professora Tânia, vai ler essa parte aqui, ó. Os descobridores eram como pássaros, há muito mantidos em uma enorme e gelada gaiola medieval chamada Europa. A porta da gaiola abria-se. Os pássaros fugiram, primeiro um a um, depois em grupos de 4, agora em liberdade, mostram sua plumagem de verão, que cantaram como nunca haviam cantado antes. Essa parte aqui remete para 2 fatores importantes. Primeiro, vamos considerar que esses navegadores, eles estavam acostumados somente àquele monopólio, aquela parte ali do Mediterrâneo. Então, quando eles começam a ter oportunidade de navegar pelo Oceano Atlântico, apesar dos medos reais, dos medos imaginários, um a um vai contando para o outro as grandes aventuras, e isso vai despertando a vontade de muitos se aventurarem. É como se fosse uma grande gaiola
que aos poucos eles vão saindo em busca das novidades. Tem uma outra vertente. Naquele período, assim como em todo o país, nós temos as pessoas que a gente fala assim, os delinquentes. Essas pessoas, normalmente, são pessoas que estão presas, estão retidas em presídios. E naquele processo das grandes navegações, o governo teve um insight. Ele pensou assim, junto com esses grandes navegadores, eu posso começar a enviar esse povo que está detido. É uma oportunidade deles recuperarem. Porque eles vão ficar em alto mar muito tempo. Lá em alto mar, não tem como eles roubarem. Poderia até surgir uma briga e ter algum problema, mas também teria pessoas para comandar, para direcionar aqueles marinheiros. Então, o governo pensou o seguinte, se eu conseguir colocar parte dessas pessoas detidas para irem para as grandes navegações, eu vou estar resolvendo um problema. Porque quando eles voltarem das grandes navegações, se eles voltarem, é chance de recuperar esses homens. É chance deles terem uma oportunidade para o bem. Aí os que morrerem, deixa para lá, já morreu mesmo. Não vai fazer nada. Né? É menos problema para o governo. Oi, Vinícius. Professora, já nesse período das navegações, já ocorreu sabotagens nos navios? Contam os livros, Vinícius, que sempre nós vamos ter piratas. Piratas, corsários. Isso é coisa que sempre vai existir nos mares. Pessoas que vão sabotar, que vão pilhar os barcos dos outros. Isso já existia desde o passado remoto. Professora, então aqueles livros, aqueles filmes dos piratas realmente existiram? Não daquela forma hollywoodiana. Não daquela maneira que eles floreiam no cinema. Mas assim, que existiu a pirataria, existiu. Há comentários que ainda hoje, por essas navegações em mares, ainda há algumas sabotagens. Há comentários. Professor, o João Vitor está pedindo para aceitar ele. Fala com ele que é R$10. Vamos lá. Vou colocar um videozinho agora para incentivar nosso estudo. Na ocasião, pelo fato da rota mediterrânea, qual era o mar principal na ocasião? O Mediterrâneo. Só que esse mar Mediterrâneo, ele vivia um monopólio promovido pelas cidades italianas, destaque a Gênova e Veneza. Então, vamos olhar aqui a nossa motinha, acho que dá para perceber aqui o nosso mapa, aqui o Mediterrâneo, já se localizou, vou colocar aqui, aqui o nosso Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, ok? E aí as cidades italianas, Gênova e Veneza, acabavam que monopolizando os artigos orientais através do Mediterrâneo e cobravam altas taxas, altos impostos, e esses produtos chegavam ao Ocidente encarecidos. Então, precisamos quebrar o monopólio promovido pelas cidades italianas. Esse é o principal objetivo da expansão marítima, alcançar um novo caminho ao comércio oriental das especiarias. Portugal dá início ao seu projeto empreendedor. Por falar nesse empreendedorismo, temos que lembrar dos aperfeiçoamentos náuticos, a famosíssima escola de Sagres, que sabemos que não era bem uma escola, e sim o encontro de muitos técnicos náuticos, mentes brilhantes das navegações, na chamada Praia de Sagres, a região de Sagres, liderados pelo infante Dom Henrique,
1410, 1415, sabemos desse desenvolvimento apresentado por essa chamada Escola de Sagres. E o aperfeiçoamento da bússola, o astrolábio, os mapas náuticos e cartográficos, as caravelas fortificadas. Nesse objetivo, Portugal se lança ao expansionismo. A primeira considerável conquista dos portugueses, a chamada região de Ceuta, 1415. Estamos no século XV, é o nosso processo de expansionismo marítimo. Primeira conquista significativa dos portugueses no expansionismo, a região de Ceuta, no norte da África. Ali, eles combateram muitos muçulmanos, muitos islâmicos, os conhecidos mouros, os mouros árabes, islâmicos, muçulmanos, os seguidores de Maomé, adoradores de Alá, da região do norte da África, e que alguns também se encontravam na região da própria Península Ibérica. Sabemos que, na história, Portugal teve de combater os seus mouros, se livrar dos seus muçulmanos, para promover a sua centralização de acordo com a cristandade, de acordo com o catolicismo. Ok? E aí, com essa primeira conquista em 1415, os portugueses eles conseguem reunir recursos para darem continuidade ao chamado périplo africano, o conhecido contorno dos portugueses à costa africana, conhecido como périplo africano, périplo, contorno. Périplo africano, o nome dado à rota que os portugueses desenvolveram em torno da costa da África, a fim de alcançar o comércio oriental das especiarias. Mas por que não pelo Mediterrâneo? Pelo monopólio já existente, pelo monopólio promovido pelas cidades italianas que destacamos. Então, Portugal vai buscar a conquista do comércio oriental das especiarias através do chamado périplo africano, o contorno lusitano à costa da África. Conquista gradativa. Bem sabemos que foi bem lentamente, foi aos poucos essa ação de conquista. 1415, Ceuta, 1418 a 1432, nós temos o processo de conquista das chamadas ilhas da costa africana, e Açores, Cabo Verde, Madeira, ok? No decorrer de muito tempo. Então, sabemos que se trata de uma conquista lenta, gradual, ok? E não tão segura, né? Sabemos das dificuldades encontradas, das intempéries encontradas na navegação. Momentos importantes como a conquista do Cabo do Bojador, ok? 1432. Nós sabemos, por exemplo, 1441, Portugal dá início ao chamado tráfico negreiro, tráfico de escravos, no decorrer do chamado périplo. O que é isso, professora, périplo africano? É o contorno que eles vão fazer pela África. A parte de contorno chama périplo. Périplo é o mesmo que contorno. Foram os portugueses que descobriram Madagascar? Descobriram, não. Porque tinha pessoas já por ali, né, Otávio? Né? E eles vão passar por ali e vão ter o contato com essas pessoas. Né? Descobrir, não. Eles vão fazer comércio na África também, né? Vai fazer o comércio na África? Sim, e muito. Vamos aqui agora. Agora eu vou pedir para o Otávio começar essa leitura aqui, que é exatamente o que o vídeo trouxe. Só que de maneira simples. Pode ler, Otávio. A rota portuguesa. O marco inicial da expansão portuguesa foi a conquista de Ceuta, em 1415, uma importante praça de comércio localizada no norte da África, e que era denominada pelos muçulmanos. Então vamos entender. O marco inicial da expansão portuguesa, porque ele foi o pioneiro. Então, mas o que marcou esse pioneirismo? A conquista de Ceuta. Essa data aqui, ó, ela é variável de livro. Tem gente que fala que em 1413, tem gente que falou... É aproximado disso. Uma importante praça comercial
Onde? No norte da África, que se chamava Ceuta e que no momento era dominada pelos muçulmanos. Por que era? Porque já Foi foi. dominada pelos portugueses. Exatamente. Otávio. Ceuta era um porto marítimo que recebia caravanas vindas do interior da África, as quais atravessavam o deserto do Saara e para lá levaram ouro, marfim, pimentas e outras riquezas do continente. Vamos entender. Ceuta era um porto marítimo, ou seja, ela estava no mar. Se tem porto, é beira-mar. Mas ela recebia caravanas. Essas caravanas vinham do interior. Então, eram caravanas que faziam a trajetória por terra. Por quê? Porque elas atravessavam o deserto. Então, é por terra. Não tem gente nadar no Saara. E eles vinham para fazer comércio. Então, eles levavam tudo que era possível comercializar. Por exemplo, ouro, por exemplo, a presa do elefante, que chama marfim, pimentas e outras riquezas que o continente oferecia. O que é marfim? Marfim é a presa do elefante. Ah, tá. Né? Então, tudo que é possível comercializar. O que eles fazem com a presa do elefante? O que eles fazem? Normalmente, eles fazem joias. Eles pegam o marfim, parte e vão fazendo produtos com joias. Coloca ouro, coloca prata. E também poderia fazer outros objetos, como cabo de faca, como outros instrumentos possíveis de se fazer. Tá? Pode continuar. Professor, eu estava vendo no Fantástico que virou proibido a venda de marfim porque tinha que matar o elefante. Há muitos anos, né, que tá proibido. Aí agora tá, já que o mundo tá aquecendo muito, tá derretendo o gelo onde ficava presa de mamute. Eles estão vendendo as presas. Olha que legal. Mas na verdade não podia vender, né? Tinha que guardar no museu, né? Porque no futuro a gente pode, vocês, os filhos de vocês poderiam estudar, né? Estudar, ver outras coisas, assim. Porque se vende, a pessoa que compra faz o que quiser. Pode guardar a presa inteira e pode partir e fazer algo que ela queira, né? Então, professor, Oi. Eu também vi uma reportagem que eles estão querendo reviver os mamutes. Mas isso é um caso, assim... Vamos lá. Pode continuar, Otávio. Professora. Oi. A gente está falando hoje sobre o passado, daqui mais para frente, uns anos, eles vai falar sobre o que nós estamos vivendo hoje. Com certeza. Com certeza. Hoje mesmo eu abri a internet de manhã e lá no Canadá eles fizeram umas bolhas numa praça e colocaram essas bolhas, eu não sei de que são as bolhas, eu imagino que é de plástico, para o pessoal fazer ginástica, para fazer a ginástica e não ter contato com o vírus. Então, assim, no futuro eles vão falar disso. Vão falar que nós ficamos guardados dentro de casa, vão falar de quantas pessoas morreram, vão falar de como foram as aulas, vão falar de como mudou a parte comercial, vão falar de tudo isso. Otávio, pode continuar. Notável pelo seu desenvolvimento agrícola e comercial, era um valioso mercado tanto para a África como para a Europa. De clima agradável, possuindo solo muito fértil para a agricultura. Ceuta era uma desejada presa. A cidade estava rodeada de jardins, pomares de limoeiros, canaviais, oliveiras, videiras, plantações de linho, de algodão, de trigo e de cevada. A sua invejável situação tornou-a escala obrigatória de todas as rotas e marítimas de comércio. Só vou passar aqui para a gente ter uma noção aqui. Depois eu vou voltar na leitura. O périplo, o título do mapa é Périplo Africano. Vamos imaginar, ó, aqui está Portugal, porque a gente está vendo a cidadezinha chamada Lisboa, que é a capital, e aqui está Ceuta. Então, quando eu atravesso o estreito de quê? De Gibraltar. De Gibraltar, eu chego a Ceuta. Então, vamos pensar o seguinte, vou diminuir aqui um pouquinho o mapa. Professora, não está dando muito bem para visualizar, não. É porque o mapa está pequeno. Eu estou diminuindo o mapa. Olha aqui. Quando você
sai de Lisboa e chega a Ceuta, já é uma conquista. É a primeira grande conquista de Portugal. Mas vamos observar o que ele queria de verdade, sem saber o que teria pela frente. Ele queria chegar a Calicut, a Goa, onde ele iria fazer grandes comércios. Mas ele não tinha noção do que ele iria encontrar daqui de Ceuta para baixo. Ele não tinha noção. Isso é um mapa, né, gente? Para baixo é maneira de conduzir a aula, né? Né? Cuidado aí, você vai pensar que tá descendo, né? Então, presta atenção. Cuidado aqui, ó. Veja, Cabo Verde são ilhas. Depois aqui mais embaixo nós vamos ter Açores. Olha aqui o Cabo Bojador. O Cabo Bojador está nessa direção. Então, sair de Ceuta e chegar no Cabo Bojador, quando a gente olha no mapa, mas é tão pertinho, parece tão simples. Mas vai navegar, vai descobrir, vai encontrar os perigos. Quais perigos? Os imaginários e os reais. O que vamos encontrar? Vamos lá. Professora, então, de Lisboa, eles foram para a cidade celta. Não é Ceuta, é Ceuta, porque é Ceuta. Ah. Então, eles pararam nos portos de Ceuta e exploraram a cidade? Eles vão dominar a cidade. O local agora é deles. Eles vão coordenar o local. Então, eles vão fincar ali estrutura. Vão ter pessoas portuguesas morando ali, coordenando o local para eles. E com isso tudo, aproveitando toda a parte comercial e a infraestrutura da região que é fértil para o plantio. Lembrando que Portugal é pequeno, precisa de comida para a população e não tem tantas terras para o plantio. O 7º ano, brincando aqui. Vamos voltar aqui. Que é isso? O quê? Brincando na tela. Riscando a tela. Pode continuar aqui, por favor. O Arthur. Pode começar? Pode. Entre 1415 e 1492, Portugal, além de ter sido o estado pioneiro, teve a exclusividade da navegação no Oceano Atlântico. Durante esse período, os portugueses fizeram todo o contorno da África Ocidental, que ficou conhecida como Périplo Africano. Esse percurso colocou nas mãos dos portugueses um valioso comércio de produtos africanos, o que permitiu a obtenção de grandes lucros pelo Estado e pela burguesia. Grandes lucros. Quem vai ter os lucros? O Estado e a burguesia. Por que a burguesia? Porque a burguesia está injetando dinheiro nas grandes navegações e precisa ter um retorno disso. O que mais, Arthur? Professora? Sim, Vinícius. O périplo africano, ele é navegação de cabotagem? Não, senhor. A distância é grande. Não é de cabotagem, não. Ah, tá. Pode ler, Arthur. Dessa forma, a coroa portuguesa empreendeu, durante todo o século XV, uma série de conquistas. Ilha de Madeira, 1419, Arquipélago de Açores, 1431, Cabo Bojador, 1434, Ilha do Cabo Verde, 1460 e Congo, 1482. Lá no Cabo Bojador, eles tinham muito medo. Eles pensavam que lá a água era fervente. Pensa, eu estou navegando na água do mar e de repente a água fica fervente. Então, quando eles pensavam nesse local, que era denominado para eles como Cabo do Bojador, eles pensavam assim, nós não damos conta de ultrapassar, porque
Quando a gente chega lá, a água ferve debaixo do sol e vai derreter o navio. Aí nós vamos morrer queimado. Então, quando eles conseguem ultrapassar esse cabo e ver que a água não era fervente, já é uma descoberta, é um marco. É algo grandioso. Então, eles percebem que não tem água fervente. A água é a mesma. Ela pode variar de temperatura de um local para o outro, que a gente sabe que, inclusive, no Brasil, nós temos água na costa mais quente, mais fria. Se você vai para o Rio Grande do Sul, você tem águas frias. Você vai para o Nordeste, você tem águas quentes. Mas é uma temperatura próxima, não é fervente. Pode continuar para a professora Tânia Guilherme, se conseguir, que outro dia não conseguiu. Quê? Tá, pode falar. Você vai mostrar para mim, aqui, ó. Aqui, nós vamos começar a falar de Pedro Covilha. Olha a legenda para a professora. O Pedro Covilha, ele fez esse trajeto aqui do mapa. Saiu aqui da região de Lisboa, do canal de Gibraltar, passou pelo mar Mediterrâneo, aqui ele passou pelo canal de Suez e chegou a Goa. Isso foi quando? Foi lá bem atrás, antes de tudo começar. Depois aqui, ó, nós vamos ter Pedro Álvares Cabral, nós vamos ter Vasco da Gama e nós vamos ter Bartolomeu Dias. Vamos começar Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias saiu de Lisboa, conseguiu fazer todo esse trajeto da costa, mas ele parou no Cabo das Tormentas. Por quê? Porque ele não conseguiu ultrapassar o Cabo das Tormentas. Aqui nesse Cabo das Tormentas, nós vamos ter a união do Índico com o Atlântico. E o mar nessa região aqui, ele ficava revolto. E eles no início não davam conta de ultrapassar aqui. Muitas embarcações desmoronaram aqui. Passa o tempo e nós vamos ter Vasco da Gama. Vasco da Gama também sai da Europa, passa pelo norte da África, mas ele faz uma distância, estão vendo a distância que ele faz? Quando ele faz essa distância, na imaginação da gente, a gente já está pensando que eles, de alguma maneira, sabe que tem terras aqui do outro lado. Mas ele não conseguiu alcançar. Não conseguiu alcançar. Essa distância parece ser pouca hoje. Mas quando você está em alto mar, é uma distância muito grande. E aí ele já consegue chegar às Índias, em Calicut e Goa. E por último, nós vamos ter Pedro Álvares Cabral, que também sai da Europa, mas ele desvia o curso, chega ao Brasil, faz aqui uma moradia, faz aqui uma apoderação do local e outra equipe vai até as Índias. Isso é chamado aqui no mapa de périplo africano. O que é périplo? Contorno. Se não sabe o que é périplo, coloca aí no canto. Contorno. Professora, então quem teve mais sucesso foi Pedro Álvares Cabral. Não, senhor. Não, senhor. Não pode pensar assim. Na verdade, é o seguinte, todos eles são grandes desbravadores. Só que cada um no seu tempo e cada um descobriu algo. Todos são importantes. Se eu te faço a pergunta assim, o que é mais importante, Guilherme? É o telefone celular, o iPhone ultramoderno ou aquela machadinha lá do homem da pré-história? Você tem que responder para a professora. As duas são alta tecnologias. Uma para a atualidade e outra para o passado deles. Não é para a gente, mas foi no passado para eles. Muito importante, né? Quando você fala assim, o homem descobriu a roda. Por que nós, quando a gente abre o celular, abre um motor de qualquer coisa, tá cheio de engrenagem? As engrenagens são rodinhas. E alguém descobriu. A roda não é só a roda do carro, do trator, não. É toda essa parte de engrenagem. Então, quando você fala, o homem descobriu a roda. Nossa, nós estamos usando essa tecnologia até hoje. Pensa no motor de um avião. Tá cheio de engrenagem. Pensa no motor de uma nave espacial. Pensa no seu celular sem as engrenagens. Não funciona.
Então, a descoberta da roda, lá muito atrás, influencia hoje. Então, não tem tecnologia mais ou menos importante. Todas são importantes, cada uma para o seu tempo. Então, todos esses grandes navegadores fizeram enormes descobertas. Só que em tempos diferentes, eles descobriram espaços diferentes. E um foi contando para o outro, que foi contando para o outro, e que foi ampliando as grandes navegações. Ô, professora, Oi? como que Vasco da Gama ele conseguiu atravessar esse encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico? Isso aí são anos de estudo e eles vão mandar uma equipe, está falando aqui no livro, de pessoas que vão passar pelo norte da África e vão adentrar a África e vão fazer pesquisa de como era aquele local. Tipo espionagem. Então, o pessoal manda pessoas para descobrir como era aquele local, o que tinha de diferente lá. Como era a maneira mais eficaz de passar por aquele local? Pode começar a leitura, Larissa. Mas era sem os africanos saberem ou os africanos já sabiam que tinham pessoas tentando saber? Sem saber. Lógico que depois, com o passar do tempo, algumas pessoas podem até desconfiar, né? Quem que é esse cara? O que esse cara está fazendo aqui? Mas era sem saber. Pode começar, Larissa. Professor, eu tenho uma pergunta. E o Pedro de Covilha? Quem tem o Pedro de Covilha? Essa embarcação verde. Não, mas eu já falei, ele passou aqui, ó, pelo Mediterrâneo. Ah, tá. Passou Ele aqui, passou ó, dentro da Arábia? Pelo canal de Suez. Aqui, ó, ele pode ter várias explicações. Ele pode ter vindo até aqui, parado a sua embarcação e esperado as mercadorias vir por terra, ou ele poderia passar pelo canal de Suez e dar a volta. Vamos Professor, lá. ele entrou na Arábia? Ou não? Aqui? Ele só... Não, ele não passa por terra, não, né? Ele tem que passar por água, porque ele está com o navio, a não ser que ele parou aqui e esperou as mercadorias. Larissa. Em 1480, os portugueses haviam chegado ao extremo sul da África. Nós já lemos isso aqui? Já. Ah, então pode. Em 1480, os portugueses haviam chegado ao extremo sul da África, que denominaram Cabo das Tormentas, devido às condições climáticas daquela região. Por alguns anos, o Cabo das Tormentas foi um obstáculo, impedindo o avanço expansionista e obrigando os portugueses a procurarem mais informações e recursos técnicos para continuarem. Portugal enviou secretamente emissários que conheciam bem o norte da África para averiguar o que existia além do Cabo das Tormentas, por terra, tomando Alexandria como ponto de partida. Esses emissários chegaram até a Índia e percorreram parte do litoral oeste da África, coletando indicações para que fossem encarregados de prosseguir no projeto português de conquistar novas áreas e rotas. Vou pedir aqui para Maria Clara. Em 1488, Maria Clara. Em 1488, Bartolomeu Dias conseguiu transpor o Cabo das Tormentas, que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. O navegador percebeu que a África havia sido tornada a que as águas obedeciam, e a um diferente sistema de correntes e ventos, pertencentes a um novo mar, o Oceano Índico. A boa esperança era de que seria possível alcançar por aquele novo mar, o Oriente. Então, por que chama Boa Esperança? É a esperança de continuar a travessia. É a esperança de alcançar o objetivo. E eles não conheciam o Índico. Então, agora é um outro desafio. É um atrás do outro, desafiando o tempo todo.
Professora, Oi. mas né, o Oceano Atlântico tinha várias histórias de que tinha monstros no mar. O Índico tinha alguma história que era contada? À medida que eles vão conseguindo alcançar objetivos, transpor obstáculos, esses mitos vão ficando para trás, Vitor. Ah, tá. Pode continuar, por favor, aqui o Vitor. Sob orientação Sob orientação de Bartolomeu Dias, foi organizada uma expedição liderada por Vasco da Gama, que contou É com o parágrafo de tripulação de cima. marinheiros escolhidos e comandada por capitães altamente experientes. Então, presta atenção. Sob a orientação de Bartolomeu Dias já tinha chegado até o Cabo da Boa Esperança. Até o Cabo da Boa Esperança. Ele vai organizar uma expedição, mas quem vai liderar é o Vasco da Gama. E eles vão contar com marinheiros experientes. Foi escolhido. Quem vai? Vai só marinheiros altamente capacitados. Obviamente que vai cozinheiro, vai remador, mas assim, para administrar, só pessoas experientes. O que mais, Vitor? Professora, a senhora leu o parágrafo. Quando Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo de Boa Esperança, acho que a senhora não leu. Vamos ler. Quando Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo da Boa Esperança, o problema da descoberta do caminho para as Índias estava praticamente resolvido. Entretanto, para contorná-lo, a viagem se apresentava perigosa, já que era preciso navegar em alto mar, sendo o Oceano Índico completamente desconhecido pelos portugueses. A esquadra zarpou de Lisboa em 8 de julho de 1497. Quase chegando quando Pedro Álvares Cabral saiu, né, que foi em 1500. Após uma longa viagem, eles aportaram em Calicut, nas Índias. Por que aportou? Porque parou no porto. Por isso a palavra certa é aportou. Não posso falar que o barco estacionou. Estacionou. Né? Em Calicut, nas Índias, em 20 de maio de 1498. Então, eles saem de Lisboa em 8 de julho de 97. E eles chegam em Calicut, nas Índias, em 20 de maio de 98. Um ano. Credo, um ano. Um ano. Eles perdem algumas coisas, por exemplo, no reino deles, eles vão perder algo? No reino, não, né? Porque o reino ficou lá em Lisboa. O reino deles é Lisboa. Eles vão perder marinheiros, vão perder barcos, né? Isso vão perder. Os comerciantes de Calicut, quando viram essa esquadra chegando, já mantinham contato lucrativo com os muçulmanos e viram com bastante desconfiança a presença desses cristãos na região. E os próprios muçulmanos, preocupados com perder poder, né, com concorrentes, trataram os portugueses com hostilidade, ou seja, não ficaram amigos. E aí até chegaram a confrontá-los. Então teve um pequeno probleminha ali de embates. Continuando. Outro problema enfrentado pelos portugueses. Deixa eu chegar aqui. Foi a resistência de Samorim. Samorim era um líder do local, comerciante de Calicut, em comercializar as suas especiarias em troca de produtos trazidos pelos europeus. Os europeus tinham levado barris de azeite, barris de mel, roupa de lã, espelho. Então, o pessoal lá do Oriente achou aquilo assim umas bobagens, umas quinquilharias. Eles não queriam trocar os produtos deles por aqueles produtos, não. Eles não achavam lucrativo. Após meses de tensões, os portugueses, chamados lusos, conseguiram, por fim, negociar. Negociar o quê? Negociar uma carga de especiaria e essa carga ia voltar para Portugal. Com quem que eles negociaram?
com outras pessoas que eram os rivais